Uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Vamos seguir com a nossa resolução de questões de história por assunto e hoje nós vamos resolver sobre o processo de independência do Brasil. A questão 1 é da VUNESP e vai trazer o seguinte enunciado: a respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que, alternativa A, consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. A palavra consubstanciar é juntar, ou seja, está dizendo que agregou, juntou os ideais propostos na Confederação do Equador. Essa alternativa está equivocada. A Confederação do Equador de 1824, que ocorreu ali em Pernambuco, ela foi uma conspiração republicana, ela tinha um viés republicano, ou seja, ela não agregava o ideal monarquista, que é o que vigeu após a independência do Brasil, ou seja, ela era entendida como um movimento rebelde. Portanto, a independência, ela não consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador e a alternativa A está equivocada. A alternativa B instituiu a monarquia como forma de governo a partir de amplo movimento popular. Essa alternativa também está errada e tomem cuidado com ela. Por mais que a independência do Brasil tenha mantido a monarquia como forma de governo, essa manutenção ela não ocorreu a partir de um amplo movimento popular. Ou seja, primeiro, onde que a questão está errada? Está falando que instituiu a monarquia, como de fato a independência do Brasil, ela manteve a monarquia como forma de governo, e a manutenção não ocorreu a partir do movimento popular. Ao contrário, ela se deu a partir de um movimento extremamente conservador que visava o quê? Manter as coisas como estivesse, manter os setores que estavam ganhando, que estavam na elite, a nobreza brasileira, no caso dos senhores de escravos e senhores de terra, continuasse mandando. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Essa alternativa está completamente errada, porque você não pode dizer que havia ideais liberais na elite política. Você tinha setores da elite que se autodenominavam como liberais, mas eles não propuseram a extinção do tráfico de escravos. A questão da escravidão ela era tão sensível nesse momento histórico que grande parte dos constituintes eram senhores de escravo. Então eles iam propor a extinção de um modelo econômico que os beneficiava. É óbvio que a partir das décadas de 1830 e 1840, a Inglaterra começa a fazer maior pressão no Brasil no tocante ao tráfico de escravos. Por quê? Porque a Inglaterra estava interessada em vender os seus produtos ao Brasil e o escravo não era um consumidor, o escravo não era nem assalariado. Então isso daí contrariava os interesses da Inglaterra. Mas nesse período histórico, a extinção do tráfico de escravos não contrariava os interesses da Inglaterra. Era o contrário, era a manutenção do tráfico de escravos que contrariava os interesses ingleses. Portanto, a alternativa C também está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. A Constituição de 1800, essa alternativa está errada, porque a Constituição de 1824, ela tinha um viés extremamente conservador. Ela tinha um viés extremamente conservador no sentido de manter toda a estrutura política, tanto é que a monarquia foi mantida, certo? A monarquia foi mantida, e manter toda a estrutura econômica também. Ou seja, essas profundas transformações na estrutura econômica e social do Brasil não chegou até hoje, quiçá nesse período histórico de 1824, que foi um período de extremamente conservadorismo na questão da escravidão. A alternativa D está errada, e a alternativa E, que é a correta, vai dizer que implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. Essa que é a alternativa correta, porque o processo de independência do Brasil foi extremamente conservador. Por mais que não tenha havido aquela guerra contínua, intermitente, como ocorreram nos países hispano-americanos,
foi um processo de independência extremamente conservador, porque ele implicou na adoção da forma monárquica de governo, ou seja, na manutenção, acima de tudo, da forma monárquica de governo e na preservação dos interesses básicos dos proprietários de terras e dos escravos, razão pela qual a escravidão era tão arraigada na nossa estrutura social que ela demorou muito tempo para ser extinta e nesse momento ela foi mantida. Na questão 1, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 2. A questão 2 da FUVEST São Paulo vai trazer um poema para nós lermos. Essa questão 2 ela é aberta, ela é a alternativa A, resposta A e resposta B. Nós vamos respondê-las, mas primeiro nós vamos ler sobre o que ela está tratando nesse verso. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Isso aí é um verso, uma anedota divulgada no Rio de Janeiro depois da instalação da corte portuguesa no Brasil em 1808. Considerando as críticas nele contidas, alternativa A explica as transformações políticas e administrativas trazidas pela corte portuguesa. A chegada da corte portuguesa em 1908 trouxe várias transformações políticas e administrativas para a corte portuguesa. Primeiro, o Brasil ele deixa, a partir da vinda da família real, de ser uma colônia de Portugal, de ter status de colônia de Portugal. É óbvio que a independência do Brasil, a separação de Portugal veio em 1822 num outro processo. Em 1808 o Brasil ele deixa de ser colônia e ele é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. E o Rio de Janeiro se torna o centro político administrativo do reino. Então ocorre o que? Um processo de modernização da corte, ou melhor, de construção de uma corte dentro do Rio de Janeiro. Ou seja, institui-se faculdades, certo? Institui-se, melhora-se as academias militares, você institui o Jardim Botânico, praças, teatros. O Rio de Janeiro, nesse momento histórico, conheceu um boom urbanístico. Quando eu falo de boom urbanístico, é para os padrões da época, tá bom? Não para os padrões do processo de urbanização de hoje. Então, você vê transformações políticas, administrativas, trazidas pela corte e também culturais, certo? A vinda de muitos pintores, de muitos cantores europeus, certo? De pessoas que eram inovadoras em certos aspectos, vinham para cá em busca de apoio, iam onde estava a corte, iam onde estava o sistema político. E também muita da nobreza portuguesa que acompanhou Dom João VI tiveram que se instalar na corte e também fizeram várias construções para transformar o Rio de Janeiro, que era uma cidade muito pequena, uma cidade muito incipiente, em uma corte verdadeiramente apresentável ao príncipe europeu. Tá bom? A alternativa A está respondida. A alternativa B vai dizer o seguinte: é possível estabelecer um paralelo com a atual situação no Brasil? Comente. É possível sim estabelecer um processo com a atual situação no Brasil, sobretudo no tocante ao fato de que as pessoas ricas costumam ter uma grande relação próxima com o Estado, ou seja, as grandes fortunas, se você observa, nessa época era assim e hoje também, você observa que as grandes fortunas pertencem a pessoas que estão bem situadas no aparelho de Estado, ou seja, essa relação entre riqueza e poder, ela é extremamente próxima, entre riqueza e poder político, ela é extremamente próxima, ela era nessa época, ela continua sendo hoje, basta você analisar as grandes fortunas e você vai ver que muitos deles conseguiram suas grandes fortunas por próximas relações com presidentes da República, com ministros de Estado, com altos funcionários. Se você for ver, por exemplo, o perfil do Congresso Nacional Brasileiro, você vê que tem muitos milionários ali, empresários, pessoas do agronegócio, pessoas que têm realmente muito dinheiro. Então essa relação entre dinheiro e poder, ela é extremamente próxima, era nesse momento histórico e continua sendo hoje. Certo? Questão 2 respondida. Vamos agora à questão 3 da FUVEST, que vai trazer também um extrato de texto bem interessante para nós. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham podem ser obtidas nas lojas do Brasil a um preço um pouco mais alto do que em nossa terra.
Essa descrição das lojas do Rio de Janeiro foi feita por Mary Graham, da Inglaterra, uma inglesa que veio ao Brasil em 1821. Alternativa A. Como se explica a grande quantidade de produtos ingleses à venda no Brasil desde 1808 e, sobretudo, depois de 1810? Como se explica essa grande quantidade? Primeiro, quando a corte ela vem para cá, você sabe muito bem que a corte portuguesa sai de Lisboa escoltada pela marinha inglesa para fugir da invasão napoleônica, porque o objetivo de Napoleão era prender Dom João VI, então ele sai com 24 horas de antecedência de Lisboa rumo ao Brasil, escoltado pela marinha inglesa. Então, quando ele chega aqui, ele retribui esse favor, decretando a abertura dos portos às nações amigas. Entretanto, qual era a única nação amiga a Portugal no concerto europeu naquele momento histórico? Era a Inglaterra. Todas as outras nações estavam sob os auspícios de Napoleão, estavam abaixo de todas as outras nações, estavam dominadas pelas invasões napoleônicas nesse momento histórico. Lembrando que nós estamos falando de um contexto antes de Waterloo de 1815, ou seja, de um contexto de auge das invasões napoleônicas. Então o que ocorre? Ocorre o quê? A abertura dos portos às nações amigas. 2 anos depois, o governo português, Dom João VI no caso, ele assina vários acordos comerciais com a Inglaterra que facilita a entrada de produtos ingleses. Nesses acordos de 1810, praticamente o pacto colonial é extinto e assim ocorre e viabiliza cenários como o da Mary Graham, uma inglesa que veio ao Brasil em 1821 e acha no Brasil vários produtos vindos da Inglaterra. Portanto, a questão A está respondida. Questão B. Quais os privilégios que os produtos ingleses tinham nas alfândegas brasileiras? Os produtos ingleses tinham mais privilégios nas alfândegas brasileiras do que os produtos portugueses. Tanto é que os produtos ingleses pagavam uma taxa de apenas 15%, certo, nas alfândegas. Pagavam uma taxa de 15% do valor sobre o produto. Os produtos portugueses pagavam uma taxa de 16%, ou seja, maior do que os produtos ingleses, e os produtos de outros países chegavam a pagar taxas que giravam em torno de 24%. Então, isso daí era um privilégio dado aos produtos ingleses por meio de tratados comerciais instituídos em 1810, que começaram a ser escritos e construídos num processo que começa em 1808, com a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas. Portanto, a questão 3 está respondida. Vamos agora à questão 4. Questão 4 da FATEC São Paulo vai trazer o seguinte enunciado. A abertura dos portos realizados por Dom João teve amplas repercussões, pois na prática significou. O que a abertura dos portos significou na prática? Alternativa A. O aumento sensível das exportações sobre as importações com a estruturação da balança de pagamentos. Alternativa equivocada. Quando ocorre a abertura dos portos, ocorre o aumento das importações e não das exportações. Essa abertura dos portos de 1808 foi um duro golpe no mercantilismo português. Quem estudou sobre mercantilismo, os alunos que sabem sobre o mercantilismo, sabe que um dos pilares do mercantilismo é o protecionismo, certo? Que visa o quê? Manter uma balança comercial favorável, mais exportações e exportações quase nunca. Ou seja, a abertura dos portos é um duro golpe no protecionismo, que por sua vez é um duro golpe num dos pilares do mercantilismo português. Então essa alternativa está dizendo o contrário do que aconteceu. A alternativa A está equivocada. Alternativa B, o estabelecimento de maiores laços comerciais com Lisboa, conforme o plano de Manuel Nunes da Silva Paulista de grande prestígio. Essa alternativa está equivocada. A abertura dos portos, ela estabeleceu maiores laços com Londres, com comerciantes ingleses e não com comerciantes portugueses. A abertura dos portos, ela prejudicou muitos comerciantes portugueses. Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Alternativa C, manutenção da política econômica mercantilista, segundo defendia José da Silva Lisboa. Ao contrário, como eu falei agora, a abertura dos portos ela é um duro golpe na política econômica mercantilista,
certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D, rompimento do pacto colonial, iniciando um novo processo que culminou na independência. Correta. A abertura dos portos foi praticamente um rompimento do pacto colonial, ou seja, você abre para que uma nação tenha os mesmos privilégios comerciais com a colônia, ou até mais. Se você for ver que as taxas alfandegárias dos produtos ingleses eram de 14%, enquanto que as taxas de 15%, enquanto que as taxas alfandegárias dos portugueses eram de 16%. Portanto, houve o quê? Uma ruptura com esse pacto colonial, o que iniciou um novo processo que culminou na independência. A alternativa D está correta e a alternativa E vai dizer o seguinte: a intensificação do processo de independência econômica do Brasil em face da liberdade industrial está equivocada. Como que você fala em liberdade industrial nesse momento histórico? É importante saber que nesse momento histórico não se falava em indústria no Brasil e a palavra indústria tinha um significado totalmente diferente. Ou seja, você não tinha uma liberdade industrial nesse momento histórico e não teria com a chegada dos produtos ingleses, porque os produtos ingleses vindo para cá, eles beneficiavam o quê? A indústria inglesa, certo? Quem estava na frente no processo de industrialização nesse momento histórico era a Inglaterra. Portanto, na alternativa 4, na questão 4, a alternativa correta é a letra D, a alternativa E ela está equivocada. Vamos agora à questão 5, também conhecida como última questão. Ela é da CES Gran Rio e ela vai trazer o seguinte enunciado: a transferência do governo português para o Brasil em 1808 teve ligação estreita com o processo de emancipação da política da colônia. Por quê? O que ela quer saber? Por que a transferência do governo português teve uma estreita ligação com o processo de emancipação política da colônia? Alternativa A, introduziu ideias liberais na colônia, incentivando várias rebeliões. Essa alternativa está incorreta. Tomem cuidado com essa alternativa, porque ideias de cunho liberal já estavam na colônia, algumas delas antes da transferência do governo português para o Brasil em 1808, e isso não foi motivo para incentivar várias rebeliões. Então, a transferência do governo português para o Brasil, ele teve muito a ver com uma mudança no status do Brasil de colônia para Reino Unido a Portugal, certo? Então, isso daí o que facilitou o processo de emancipação política, tá bom? Mas vamos avançar. A alternativa A está errada. A alternativa B, reforçou os laços de dependência e monopólio do sistema colonial, aumentando a insatisfação dos colonos. Pelo contrário, enfraqueceu esses laços de dependência e de monopólio do sistema colonial. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, sobretudo a abertura dos portos e, posteriormente, os tratados de 1810 comerciais com a Inglaterra, eles enfraqueceram os laços de dependência e de monopólio do sistema colonial. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, incentivou as atividades mercantis, contrariando os interesses da lavoura. Ao contrário, certo? Eles não contrariaram os interesses da lavoura, não houve um incentivo às atividades mercantis, porque o Brasil, ao abrir os portos, ele qualquer possibilidade de formar uma manufatura que fosse aqui foi impedida pela vinda de produtos ingleses, muito mais baratos, muito incentivados e num processo fabricados num processo tecnológico muito melhor que era inexistente aqui. Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D, instalou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a unidade e autonomia da colônia. Correto. A vinda da família real portuguesa, ela proporcionou que se instalasse no Brasil a estrutura do Estado português. Lembrando que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, e isso fez com que o Brasil deixasse de ser uma colônia. Posteriormente, a família real portuguesa aqui transformou o Rio de Janeiro em sua capital de fato. Inclusive, Dom João VI gostava de morar aqui. Quando ele retorna à Europa contrariado, certo? E isso reforçou a unidade e a autonomia na colônia, o que precipitou posteriormente o processo de independência do Brasil. A alternativa D está correta. E a alternativa E vai dizer o seguinte: favoreceu
os comerciantes portugueses, prejudicando os brasileiros e os ingleses ligados ao comércio de importação. Alternativa incorreta, pelo contrário, a vinda da família real, ela desfavoreceu os comerciantes portugueses, ela prejudicou os comerciantes portugueses. A alternativa E está incorreta, portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.